Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Somos uma grande família. TV AD Bom Sucesso e Rede de Rádio. Voltamos! Isso aí, 9 horas mais 20 minutos. E hoje nós temos uma entrevista na quarta-feira. E em especial hoje nós estamos recebendo o professor Mário Sérgio Santana, que é um dos moderadores, né, do blog, do Facebook, toda a plataforma da Memórias da Assembleia de Deus. Eu já faço parte lá no Facebook, tem muita coisa interessante lá, muitas curiosidades. E a gente vai saber um pouco mais, trazido pelo nosso amigo, professor de História, Bruno Macedo, que também sempre está com a gente aqui, dando aquela pincelada sobre a Assembleia de Deus, sobre a harpa cristã, curiosidades. Mas, bom dia, seja bem-vindo, professor Mário, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor. Amém. É uma alegria, como diz o pessoal, né, insofismável, cristalina, poder estar com vocês aqui. Agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao Bruno pela intermediação e a vocês aqui da mídia da Assembleia de Deus de Bom Sucesso pelo convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro e a primeira igreja, né, o primeiro local que eu visito ligado às Assembleias de Deus é a Igreja de Bom Sucesso. É uma alegria e a minha esposa também está aqui conosco. Ela está ali no auditório. Ela está ali batendo umas fotos para depois nós postarmos nas redes sociais, né? Bem-vindos os dois ao Rio e à nossa igreja. Pastor, professor? Só pode professor? Profetizar aí, os dois. Pode então profetizar. Tá bom. Já está chegando aí. Primeiro, não, Bruno, você vai começar, Bruno. Bom, então, fazer um agradecimento também aqui público. O professor Mário Sérgio me ajudou lá no início da pesquisa, quando comecei, me indicou alguns caminhos, alguns conteúdos até que eu trouxe aqui foi por ajuda dele, né? Então, assim, fazer também esse agradecimento. E eu queria pedir para ele falar mais sobre o Memórias da Assembleia de Deus, porque tem muita gente que está nos ouvindo e de repente não conhece, e tem conteúdos assim sensacionais. Por exemplo, só para você que está nos ouvindo e de repente lembrar de uma vez que eu falei de uma matéria sobre alguns assembleanos que passaram na mão do Lampião e tudo mais, eu retirei lá do blog do Memórias da Assembleia de Deus. Que bacana, hein? Olha como o seu blog tá enriquecendo aí. Ele é bem acessado, graças a Deus, né? Como é que foi que... Desculpe, não, finalize, para depois fazer uma pergunta. Não, pode falar. Como é que foi que aconteceu? Porque esse lance de memória, quando fala-se de memória, é tão bacana. Eu acho que eu não tenho esse feeling não, mas eu gosto muito de sentar para ouvir memórias, porque vem lá de trás, coisas que você não sabia. Como é que aconteceu essa paixão por isso, de pesquisar, de buscar? Ah, sim, isso é uma história longa, mas eu vou resumir da seguinte forma, né? Eu dou graças a Deus porque começa primeiro pela questão da leitura, né? A pessoa que lê bastante gosta de histórias. Na minha adolescência eu fui para a igreja, né? Eu não sou assembleano de berço, eu com 14 anos de idade me converti na Assembleia de Deus. Comecei a frequentar a Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, de onde eu sou. Sim. Sou nascido e criado em Joinville. Sou Catarina mesmo, né? E vocês sabem, né, quem estuda teologia precisa do suporte da história para poder contextualizar, para aquela questão da homilética, da hermenêutica. Sim. A hermenêutica, principalmente, precisa do contexto. Sim. E eu sempre gostei da história bíblica, né? Quem estuda teologia estuda história. E eu sempre gostei de ler livros de biografias e testemunhos. E com o tempo você vai desenvolvendo a questão crítica. Então eu percebia que a nossa história, ela é contada, a história oficial que a gente fala, né? Ela é contada num estilo muito devocional, muito exaltando, né, os grandes nomes, fica em nomes, datas, fundações de igrejas e só, mas não se fala, né, da questão muito do povo, dos sentimentos, né? A história crítica. Sim, eu estou resumindo bem aqui. Ok. Aí eu fui fazer a faculdade de História e eu lembro que eu li um livro, Nem Anjos Nem Demônios. E um dos autores, Paul Freston, ele desenvolveu um capítulo em que ele fala sobre a história do pentecostalismo. E eu já estava assim, já
já numa abordagem mais crítica, quando eu li aquilo ali, isso aqui tem que fazer, ele contextualizava a história. Então, por exemplo, falava da fundação de Bom Sucesso, ia ver a história do Rio, a história do bairro, e a gente vai buscando todas as informações para dar um contexto, para que a gente perceba que a obra de Deus ela não surgiu por acaso, né? O pastor que fundou a igreja aqui não caiu de paraquedas. Sim. Tem um contexto. E ali começou o meu desenvolvimento, terminei a faculdade, estava na era dos blogs na internet, e aí eu criei um blog, o Memórias da Assembleia de Deus, porque eu queria ir além da história oficial, queria trabalhar um pouco mais das memórias, e comecei já tinha pesquisas acadêmicas, já tinha alguns estudos, eu comecei a relatar a história, né? Então, por exemplo, eu lembro que o meu primeiro personagem foi Paulo Leivas Macalão, mas eu resolvi abordar o Paulo Leivas Macalão já de uma forma mais crítica, onde ele nasceu, a questão das disputas de jurisdição eclesiástica. Dali do blog eu fui para as redes sociais, só que daí nas redes sociais eu comecei a fazer no Facebook e no Instagram, e agora estou no Twitter também, já de uma forma mais devocional. Algumas pessoas começaram a me enviar fotos, então não dava para colocar lá no blog. Aí eu procurava recuperar aquela memória. Sim. Né? Mandava foto, onde é que aconteceu, como foi. Às vezes eu pesquisava a cidade, dava um complemento. E o nosso grupo, hoje, graças a Deus, já tem 300 mil membros. 300 Maravilha. Mil membros, 300 mil membros. Muitos colaboradores, temos uma equipe de 8 pessoas que ajudam na moderação, não sou só eu, né? Ah, tá. Mas eles sempre dizem, você é o líder, né? Então eu acabo tomando a frente em algumas coisas. Nós temos 8 moderadores, lá no Instagram nós estamos já com 11.700 membros, a gente começou bem depois, e agora estou no Twitter. Então assim começou. E o nosso conteúdo, graças a Deus, tem gerado assim algumas polêmicas, porque vem os comentários, né? Sim, eu vou perguntar uma coisa, inclusive, que eu não sei se o senhor vai querer responder. O senhor falou aí, eu peguei e está aqui na memória, para eu poder não perder. Então, há muitos comentários lá, que as pessoas contam suas histórias, suas memórias, até enriquece. A gente encontra muitos filhos pioneiros por ali, que também trazem, né, suas recordações, enviam suas fotos. Então nós temos um trabalho que o blog tem um estilo mais acadêmico, ele é muito procurado por acadêmicos, né? E o grupo no Face são pessoas pesquisadores, pessoas saudosistas, pessoas que querem contar a sua história, querem esse meu pai aqui, ele foi o pioneiro de tal igreja, a gente posta a foto, a gente consegue dar, né, uma relevância para a pessoa. Tem muitas histórias bacanas, legais ali. O senhor falou do pastor Paulo Leivas Macalão? Sim. E falou usou a expressão de crítica, né? E falou assim, de disputa eclesiástica. Sim. Tem como o senhor descer algum comentário sobre isso? Um pouquinho, quando o senhor fala disso. É que o Paulo Leivas Macalão, né, filho de um general, até inclusive na academia se ficou muito pensando se ele era filho do general ou não, né? Porque ninguém achava esse general. Ah, é? Um dia eu fiz umas pesquisas Aí eu fiz umas pesquisas na Biblioteca Nacional. Sim. Tem muita coisa digitalizada. Achou o general? Achei o general. Existe o general? Inclusive o pai do Paulo Leivas Macalão, João Maria Macalão, ele participou da Revolução de 30. Ele já estava aqui no Rio de Janeiro. E depois que teve a Revolução de 30, o golpe de 30, segundo algumas versões, teve um churrasco da Vitória, ele participou lá do churrasco da Vitória. Então quando se fala de Paulo Leivas Macalão, na época, o filho do general, realmente o pessoal sabia que ele era um filho do general. E outra coisa também que eu consegui é que a irmã dele foi casada com um dos maiores empresários do Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente. Ah, é? Família Guilhardim. O camarada, ela era uma socialite, então há matérias nas revistas do Cruzeiro, se não me foge a mente, em que ela recebe os grandes nomes da República na casa dela. Então quando a Zélia lá fala naquele livrinho lá, A Vida de Paulo Macalão, traços da vida, e fala dela, que ela participava, que ela ajudava Acho que socialmente. tem uma imagem aí, pode colocar a produção. Esse é o Instagram. Esse é o Ah, esse é o Instagram? Já eu ia perguntar isso começa agora. a seguir. Instagram. Deixa eu buscar aqui. Realmente ele era um grande, entendeu? Imagina assim, um pastor na década de 30, 40, 50. E aí vamos fazer uma comparação, né?
ele é um pastor e você sabe que o cunhado dele é o Ike Batista, assim, uma coisa assim, entendeu? Já estou seguindo já aqui, ó. Já estou seguindo. E o que aconteceu? O Paulo Macalão, ele fundou a igreja, você sabe muito bem, no subúrbio, só que naquela época a Assembleia de Deus ainda era incipiente, ele foi abrindo trabalhos nos estados limítrofes, como eles falam, e só que ele não deu autonomia, né? E muitas vezes nesse desejo de expandir, porque teve uma profecia em Madureira, lá na década de 30, falando assim, ó, alarga tuas tendas. Aí ele alargou a tenda para São Paulo, Minas, Goiás, onde até locais onde a Assembleia de Deus não existia. E foi alargando até chegar a outros locais onde já havia Assembleia de Deus. Aí existe a questão da jurisdição eclesiástica. Entendi. Mas isso hoje não é mais respeitado. Naquela época... Agora eu vou fazer os meus amigos vão fazer perguntas também, nosso historiador, Charles, Fabiano. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o senhor só responde se o senhor quiser. Se o senhor não quiser responder, o senhor diz assim, pula essa página aqui. Sim, pode ser que eu respondo, pode ser. Nós temos 3 convenções, estou falando de Assembleia de Deus, 3 convenções gerais. Sim. CGADB, CONAMAD, Madureira, tá? E agora CADB. Qual é a sua visão em relação a isso? Divisões, né? Essas convenções. Daqui a pouco vocês são quarta, geral, convenção geral. Isso dificulta a história da igreja, a Assembleia de Deus? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, divide. Sim. Divide, fragmenta. Na verdade, irmão, falando bem claro aqui, sim, né? Bem claro mesmo. É política eclesiástica, né? Política eclesiástica, simplesmente é isso. É aquele negócio, né, que a disputa dos caciques, né, dos pastores, para ter o seu espaço. Então a gente sabe, por exemplo, até a década de 80, quando os pioneiros ainda eram vivos, como Macalão, Cícero de Lima, o que a gente percebe, assim, de uma forma geral, que eles procuravam ainda, em nome da unidade, porque todos se sentiam, né, assembleanos acima de tudo. Sim. Então eles abriam mão, Paulo Macalão abriu mão de muitos campos, faziam acordos, chegavam a consenso em nome da unidade. Na década de 80, uma outra geração, né, uma geração que vai aparecer a família Wellington, Bezerra da Costa, vai aparecer os Ferreiras, vai aparecer o pastor Câmara. Sim. Então essas gerações elas já têm outros projetos de mídia, projetos políticos, né, porque na década de 80 a Assembleia de Deus entra na questão política. E a gente vai vendo assim que é uma coisa que se repete. Então a mesma estrutura de poder que tem na CGADB, tem na CADB e tem na Madureira, né? Editoras, candidatos oficiais, na verdade é a política eclesiástica. O povo serve a Deus, almas são salvas, isso, mas tem são feitas, lógico, né? Tem lá. A Assembleia de Deus tem essa contribuição muito grande, claro. Porém lá na cúpula isso simplesmente representa a política eclesiástica. Que triste, mas eu louvo a Deus por sua vida, professor Mário, pelo Bruno também, e outros que vêm trabalhando em cima de memória da Assembleia de Deus. Hoje, o povo assembleano hoje, esse povo que está vindo hoje, eles abraçam, o senhor que está pesquisando há muito tempo, como é que está de memória? Eles abraçam, acham legal, não é legal, valoriza, não valoriza? Olha, pelo que a gente vê nos comentários lá no Facebook, pelo público, eles valorizam muito, né? Porém, a questão é o seguinte, as memórias são múltiplas, né? E os pontos de vista são diversos. Esse então, é o grupo aí, ó. Cadê? Tá lá, ó. Esse é do Facebook. 300.400 membros. Ele é aberto para quem quiser postar alguma coisa? Público. Tem regra, né? Mas tem regra. Nós, os moderadores, aprovamos ou não, né? Nós aprovamos ou não. Porque se não tivesse a moderação, irmão, ia ter, assim, coisas absurdas. Ah, né? imagina. Gente vendendo púlpito, vendendo telha, fazendo live. Fazendo campanha política. Não pode, não? Política, não pode. O grupo tem uma moderação. E aí, quando se posta algo, os administradores ou algumas pessoas, os comentários, né, pelo público, a gente vê que o pessoal participa bastante, né? Caramba, porque cada um quer falar, quer contar a sua história, né? Às vezes alguns querem dar a sua opinião assim, é bom ou é ruim, mas a gente se surpreende com pessoas, filhos de pioneiros que entram ali e contam a sua versão.
às vezes não é aquilo tudo que nós gostaríamos de ouvir, ou muito diferente daquela versão oficial, mas está ali, serve pelo menos para a gente perceber que, por exemplo, se abrir um novo ministério, ou se emancipou uma igreja, a gente consegue perceber se o pessoal ficou contente, descontente. É um termômetro legal pra gente ver. Poxa, que bacana. Ó, essa como é que fala mesmo, hein? Essa página aí, que tem mais de 300 mil seguidores. Eu vou depois também me inscrever. Já me inscrevi. Daqui a pouco. Já fui no Instagram e tô lá. Que bom. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Sim. Qual a ligação que o senhor tem? Eles abraçam o diretor Ronaldo, executivo, o pastor Zé Wellington, que é o presidente, para poder fazer algo mais intenso, mais forte. Isso já está acontecendo? Já tá... Um livro, por exemplo, não sei, coisa do tipo. Um livro? Porque a gama de informação que ele tem deveria ser... Já está sendo visto. Seria documentário de vários volumes. Isso. Eles acompanham, eu sei que eles acompanham muito. Claro. Eu tenho contato com algumas pessoas lá dentro, mas é aquela questão, né? A CPAD é uma instituição já de mais de 70 anos, né? 80 anos agora, e ela é guardiã da história assembleiana, na verdade, e ela está sempre sujeita aos interesses institucionais. Então ela publica seus livros, ela sempre vai publicar os seus livros daquela forma mais que a gente está acostumado a... Ligada à versão oficial. Ligada à versão oficial, muito obrigado. Enquanto que nós já procuramos ir além da versão oficial. Então a questão, a gente não tem assim um diálogo. Tô entendendo. Tô entendendo, mas eu quero mais dar mais uma cavucadazinha. Que é interessante. Eles acompanham, mas agora uma coisa interessante, eu já vi algumas publicações da CPAD que algumas fotos que nós conseguimos publicar lá, eles já estão utilizando. Claro, a gente não se importa. A gente não tem esse negócio de direito. Não, bacana que o senhor não se importa, mas eu vou... Não, mas pelo amor de Deus, direção da CPAD. É que assim, caiu na rede do peixe, né? Mas tem algumas fotos, eu já percebi que nós utilizamos lá, a gente postou, que as famílias cederam, e eles já estão usando... Não, mas não é assim, todas as publicações, é só assim alguns banners, eu nem me importo, na verdade eu nem me importo com isso. Não, né? mas olha só, eu vejo tanto o valor desse trabalho que vocês vêm fazendo, que a CPAD, a casa, para não perder, tem que abraçar. O senhor falou de informação oficial. De repente tem uma informação oficial que todo mundo sabe que mas aí tem algo muito mais profundo. Mas aí é que tem a situação das 4 linhas e o politicamente correto. Pelo amor de Deus, eu sou um cara assim, sabe como é que é? Eu sou um cara meio maluco em relação a isso. Poxa, vamos valorizar, vamos dar uma moral aí, poxa. Essas questões institucionais, assim, o professor Mário Sérgio falou da questão da Revolução de 30, né? Que vai colocar o Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Tem uma história engraçada que quando fazem o projeto para a Avenida Presidente Vargas aqui no Rio, primeiro seria a Avenida 1º de Março, que é o dia que o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai e tudo mais. E aí o Vargas não aprova. E aí esperam um tempo, voltam com o projeto e dizem assim, Avenida Presidente Vargas. Tá feito, pode fazer a obra. Se vai ter o meu nome, ok. Quando é para definir... Então tem a questão do interesse. Agora eu vou fazer uma ressalva, né? Dentro do âmbito institucional, a CPAD ela avançou muito em questões assim da historiografia. Né? Avançou muito. O pastor Israel de Araújo, por exemplo, aquela biografia da Frida que ele realizou, alguns ele poderia ir mais além, mas ele escreveu para a instituição. Ele escreveu para os assembleianos no geral, para os pastores dele. Mas ele avançou muito ali, já teve um avanço muito grande, porque assim, por exemplo, ali ele fala que houve conflitos entre a Frida e o Gunnar Vingre, entre a Frida e os pastores, né? Ele já absorveu, né, os elementos da academia, que o Gideon Alencar trabalhou muito bem, mas já foi um avanço muito grande, porque a gente tem que entender que as instituições, toda instituição, elas são muito fechadas, e quando elas se movem muito lentamente. E ele já conseguiu dar esse mover. Então, provavelmente lá na frente, porque não tem como você negar que as redes sociais, hoje, os historiadores independentes, eles acabam pressionando outras visões. Então, a CPAD já tem se movido nesse sentido. O que está faltando, talvez, é democratizar os acervos. Porque, por exemplo, né, eles têm muita coisa lá que
não está aberta ainda ao público. Por exemplo, talvez até por um receio institucional, os diários do Gunnar Wingren, né? Você não tem acesso. Né? Parece que tem alguma coisa lá da Frida, não sei. Então seria assim, democratizar, de repente digitalizar, como a Biblioteca Nacional faz, Sim, digitaliza todos os documentos e deixa disponível, você pesquisa. Será que vai ter um museu, sei lá, já tem, não sei. Tem um memorial lá já. Tem um da memorial. Assembleia de Deus no Brasil? Tem memorial lá, tem Em Belém, memorial em Belém, né? Aqui no Rio de Janeiro tem esse, e tem lá em Belém, né? E também tem outro lugar do Brasil que eu até agora não me foge a mente, mas tem alguma coisa de memorial. Madureira tentou fazer também, eu acho que pelo André, né? O André ali em Bangu, onde eles tinham a bicicleta que a irmã ia evangelizar. Ah, sim. Entendeu? Só que a gente está caminhando ainda, está caminhando. Assembleia de quem Deus. sabe lá na frente a gente consegue. A Assembleia de Deus de Bangu, que é vinculada ao Campus de Madureira, é uma igreja, é o primeiro templo da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. A gente estava até conversando agora. Porque às vezes a gente traz uma confusão, porque começa em São Cristóvão. Só que São Cristóvão era um salão alugado. E aí quando o Gunnar Wingren vai direcionando, o pastor Paulo Levan Macalão, ele pega e constrói o primeiro templo lá em Bangu. E é uma igreja tão assim relevante para aquele espaço que quando você desce da estação de trem, o calçadão ali é Bispo Daniel Malafaia, se não me falha a memória, que é o tio do pastor Silas Malafaia, que foi pastor dessa igreja. Sim. Então você vê ali todo o entorno ali, a influência. E aí eu queria aproveitar e pedir para o professor Mário Sérgio falar para o nosso ouvinte, porque assim, às vezes eu falo até em aula que brinco com eles, que a Assembleia de Deus ela é diversa. Então assim, tem uma diferença no Rio de Janeiro, São Paulo, Sim. Nordeste. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom porque ela acaba absorvendo, né, as várias culturas e modos de entender a vida, né, de cada local, né. Eu considero isso bom. Mas o ruim é quando o sujeito, vamos dizer, sai lá do Nordeste e ele tenta vir para o Rio e tenta às vezes aplicar aquele modelo aqui. Ah, então é bom e é ruim. Para começar, o Rio de Janeiro, ele sempre foi, né, não é porque eu estou aqui, sempre foi singular, né, porque o Gunnar Wingren, quando vem lá de Belém do Pará, no meu entender, né, pelas minhas pesquisas, Sim, que eu sim. vejo, na verdade a Convenção Geral de 30, ela uniu a força, né, porque o Rio de Janeiro aqui já estava se tornando uma Assembleia de Deus diferenciada já, né, aceitava o Ministério Feminino, a Frida, entendeu? O Gunnar Wingren já tinha feito outro inário, já tinha feito um outro semanário que era o Boas Sementes, no forjamento do jornal. Som Alegre. Então o pessoal lá do Nordeste via aqui o Sul, né, que era considerado o Sul, a capital da República, como uma igreja já Diferenciada. Aí chegou na Convenção de 30, eles procuraram enquadrar, né, o Gunnar Wingren e sua esposa dentro desses padrões, mas aqui sempre foi uma igreja diferenciada, uma igreja avivada, uma igreja que teve uma outra mentalidade. Né? Bom, por conta de o senhor ter falado isso agora e de ter apontado a Frida quando começaram a receber o ministério dela, por ser mulher, eu vou fazer uma pergunta. Responde se quiser. O que o senhor acha de... Eu sabia. Não podia sair sem ele perguntar isso. Tem que perguntar. Sim, pode perguntar. Ele veio aqui, ele é o historiador, Mário Sérgio, eu vou espalhar para geral. Mulher pastora. O senhor falou dela, porque recebeu, então, Sim. é uma igreja diferenciada e tal, legal, bacana. E aí, o que o senhor vê? Fique à vontade, seja muito claro. Se ela era pastora? Não, o que o senhor, da sua visão. A minha visão? A sua visão. A minha visão... Ai, Fica à vontade. Se quiser pular, pode pular, a gente vai fazer a segunda pergunta. Vou voltar lá nos Fica comentários do Memória. Se a gente quer saber as visões sobre ministério feminino, mulher pastora, é você pegar uma postagem lá que a gente faz uma provocação, você vai ver. O pessoal sabe que a Assembleia não gosta de polêmica, né? Eu não gosto, mano. Diz o meu amigo Marcelo Mota, onde eu estou hospedado, graças a Deus por isso, ele fala assim, onde tiverem 2 ou 3 assembleanos, sempre haverá uma polêmica, né? Caramba, por que eu perguntar isso, meu Deus? O Ministério Feminino é muito polêmico, a gente vê lá pelo blog, né? A gente, uns aceitam, não aceitam. Eu, como historiador, como cientista social, eu sou a favor. A esposa está ali no auditório, tá olhando Eu pra sou cá. a favor Ó. do Ministério Feminino. Eu vejo que essa
essa interdição, né, da Frida devido ao modelo patriarcal, machista, que nós temos, né, em boa parte do Ocidente, em boa parte dos países aqui da América do Sul, principalmente. Então, essa visão de que a mulher não pode exercer o ministério foi a visão dos nordestinos que prevaleceu, né? E os suecos também que prevaleceram. Mas o meu ponto de vista é a mulher tem total liberdade para ministrar, para ensinar, porque é aquela questão, né? Tem uma contradição. Não enviam muitas mulheres para a missão. Sim. Lá ela evangeliza, ela prega. Aí é o caso como eu estudei. Teve uma irmãzinha lá em Manaus, lá em Amazonas, na década de 70, que ela foi para a Colômbia, aí evangelizou, ganhou alma, discipulou, mas na hora construiu um templo, inclusive, mas aí na hora de batizar, chamou o pastor lá para... Ou às vezes na hora de tomar conta da congregação, chama o homem. Mas se a mulher pode fazer tudo isso, por que não pode efetivamente pastorear, ministrar a ceia? Porque isso já é um pastoreio. Claro. Isso já é um pastoreio. Agora o senhor falou, seu amigo disse, né? Onde tiver 3 assembleanos. 2 ou 3 é porque Jesus falou, né? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Se tiver 2 ou 3 assembleanos, ali haverá confusão, né? Porque as redes sociais são uma prova disso. Caramba! Né? Já aconteceu, pastor e professor, já aconteceu de você colocar alguma matéria, alguém colocar, e alguém escrever algo detonando a pessoa moralmente? Nossa! Detonando quem escreveu? Não, detonando o personagem. Ah, sim. Sim. Você elogiando, a pessoa vai lá e aqui, ó. E aí, como é que faz? Eu peço para os administradores ficar de olho, né? Assim, tem aquela questão, tem as críticas no nível do aceitável e tem aquilo que é a calúnia. Então, nós administradores ficamos de olho, né? Procuramos, por exemplo, tem uma equipe de 8, às vezes passa, né? Porque não é no horário que você imagina. Às vezes nós tiramos comentário ou até tiramos uma matéria, para não dar porque ali não é o objetivo agredir o outro. A polêmica é bem-vinda, né? As memórias diferenciadas. Mas teve uma irmã lá em São Paulo que ela é pastora, ela foi a 2ª pastora reconhecida em Madureira. Pastora Leia. A gente fez lá um aniversário e eu acabei tirando, né? Porque o pessoal, em vez de se ater a parabenizar, se ateve a criticar. Isso. E aí eu tive que tirar. Mas por ser mulher, não moralmente, né? Não falando com por ser mulher. Aí eu tá. tive que repostar e desligar lá o comentário, não sei o que eu fiz lá. Mas assim, quando você posta assim de um líder, assim, que você já pode imaginar assim, para Madureira, para missão, aí a coisa fica complicada, né? Infelizmente falta educação digital, as pessoas ainda acham que a internet é uma terra sem lei, que você desabafa, infelizmente tem isso, né? Pastora Fabiana, então fique tranquila, tá? Porque ela é pastora também. Fica tranquila, fica leve. Agora, nessas memórias aí, professor, memória da Assembleia de Deus, a mulher, ela aparece muito, ela surge muito. Mulheres, porque ele comentou uma vez de muitas mulheres. Aparece, mas deveria... E embasado aquele texto de Paulo, a mulher fica lá e aprenda com o seu marido. Mas aí, nas memórias, trazendo as memórias no Brasil da Assembleia de Deus, as mulheres aparecem. Aparece, mas deveriam aparecer mais. Opa, nós também temos momentos dá moral para as mulheres. De lives, o nosso grupo apresenta o pastor Éder Williams, né? Várias lives com a história da Assembleia de Deus, até o Bruno vai participar de uma delas. Dia 30 vai ter uma... Então, aonde? No canal deles. Nós temos um canal, a gente coloca lá o banner, faz a propaganda. Você fala no canal no YouTube? Também. Também, depois se puder botar aí o link aí do canal. Nós temos um canal no YouTube e o que acontece? A gente transmite pelo Memória, na verdade. O pastor Éder, ele sempre procura falar assim, irmãos, me apresentem nomes para ser entrevistado também de mulheres. Né? Mulheres. A gente tenta. Esse pastor Éder quem é? Ele é lá de Fazenda Rio Grande, né, na região. Ele teve com o nosso pastor Jaime semana passada, num evento que o pastor pregou e eles até tiraram uma foto. Foi. Então, de vários trabalhos. Então, a gente procura inserir cada vez mais mulheres, né? Procuramos inserir. Só que é assim, né? Como é um grupo também aberto ao público, é assim. Você posta umas coisas interessantes. Você posta lá um pouco da região sudeste. Aí tem um irmão lá que escreve assim, irmão, mas tá faltando foto do pessoal do norte e nordeste. Aqui. Aí rola um negócio aí também tem isso.
Aí tem Mas essas o senhor não tem um coisas. representante, não? O Memórias da Assembleia de Deus não tem, sei lá, a instituição não tem um representante nessas áreas? Sudeste, Centro-Oeste? Não, nós temos assim, ó. Eu sou de Santa Catarina. Sim. Temos um de Minas Gerais, temos outro de São Paulo, do Rio. Deixa eu tentar lembrar aqui do pessoal do Paraná. Então a gente procura dar uma equilibrada, né? A gente procura ter esse olhar atento. Só que a gente está meio concentrado ainda no Sudeste. Brasília, Né? Tem o Carlos Castro, que é historiador no Ceará, que tem um museu, esse sujeito sim. aqui, tem um museu lá no Ah, Ceará, o museu no Ceará. que ele mesmo construiu. O pastor Carlos Castro, se vocês entrarem lá Quando no... você fala ele Eu mesmo acho que o canal construiu do com o YouTube recurso dele é dele. museu, né? Oi? Eu acho que o nome do canal do YouTube dele é Museu alguma coisa. Memória do Protestantismo. Isso, Né? Então o Carlos Castro ele tem um museu na casa dele, lá um espaço que ele construiu, não foi financiado por ninguém, ele construiu, ele conseguiu doações. Caramba. E tem até 2 lives que já foram feitas no nosso grupo que ele mostra. O Carlos Castro ele faz um trabalho assim sem ajuda institucional. É mesmo, é. Ele já lançou livros sem ajuda institucional e aquilo lá tem uma riqueza enorme. Assim, tem a Bíblia lá que era dos pioneiros, tem máquina de escrever, tudo que você pode pensar em questões de pioneirismo, né? Bíblias, livros, utensílios, está lá. Queria aproveitar e pedir pro Mário Sérgio falar um pouco, assim, sobre... Ele escreveu um livro, né? Ele teve a oportunidade de escrever um livro sobre a história da Assembleia de Deus em Rondônia. Ah, tá. Tá aí na Tá aí tela. o livro? Tá ali, ó. Tá aí na Eu tela. reconheço. E aí eu queria ver se você falava sobre 2 coisas. Sobre o livro e uma matéria que tenha sido talvez a mais visualizada, a mais comentada do canal, Isso, fala um pouco. Sim, do blog. do blog, tá. Vamos falar do livro. O livro ele é resultado do nosso trabalho, porque uns pastores... Lançado agora esse livro? Foi lançado em início de 2022, centenário de Rondônia. O pastor acompanhava o nosso trabalho, percebeu que é um assunto sério, da qualidade. Que bacana. E eu fui convidado. Isso aí, tem que ser assim. Então, interessante, Rondônia fica lá no norte e o historiador de Santa Catarina, eu fui lá com a minha esposa, ficamos 7 dias e pegamos muitas informações para escrever esse livro do centenário. Né? Então, já foi trabalho do nosso blog. Agora vai sair um segundo livro, que é a biografia de um pastor lá de Rondônia também, o pastor Nélis dos Santos, também, que é uma continuação desse trabalho que nós estamos realizando. A igreja, aí é aquela questão, estou trabalhando a história institucional, né? É interessante, né? Sim. Eu não faço história institucional, mas lá estou trabalhando e procurando avançar nesse sentido. Então, uma das matérias mais visualizadas lá no blog, uma delas é até aqui do Rio de Janeiro, quando eu fiz uma matéria sobre São Cristóvão, daquela transição que São Cristóvão Tem imagem vivenciou. essa imagem? Não, ainda não. Não. Mas se vocês buscarem lá blog Memórias da Assembleia de Deus, né? Lá está a matéria, em que eu coloquei assim a descaracterização de uma igreja histórica. Eu conto como São Cristóvão viveu essa transição. E aí é que está a questão, viu, pastor? Porque, por exemplo, teve toda aquela mudança no campo de São Cristóvão, eu acho que todos devem saber. Eu fico triste. Só que, por exemplo, fica circunscrito as informações só ao Rio de Janeiro. A CPAD, né, o Mensageiro da Paz, como é uma instituição, né, um órgão oficial da Assembleia de Deus, ele se cala. Então, praticamente, assim, por exemplo, não existe mais matéria de São Cristóvão. Eu comecei a perceber... Não tem, aquela... não é? Depois que eles romperam, não veio mais. Então, eu fui atrás, consegui algumas informações daqui e dali, porque eu acho que essa sede das pessoas saberem o que aconteceu... Porque todo mundo quer. Porque quando viu lá atrás, e hoje, cadê? Acabou. Acabou. E o órgão oficial, como o senhor acabou de dizer, da CPAD, não fala. Por exemplo, se o camarada ele só acompanha o Mensageiro da Paz, ele vai ver que, sim, por exemplo, que a igreja de Belém do Pará, ela não existe mais, né? Para o Mensageiro da Paz, né? Então, o que aconteceu? É uma polêmica. Então, essa de São Cristóvão, ela deu... Até teve algumas pessoas que me procuraram, e diziam, irmão, não sabia disso aí. Então, a gente procura contar de uma maneira, assim, crítica, mas sem agredir, né? Esse, aquele,
tentar ser assim imparcial, né? E essa é a matéria que é uma das mais procuradas. O senhor, no caso Memórias da Assembleia de Deus, tem o jornal Mensageiro da Paz, tá? Eu entendi quando eu falei de CPAD, de direção de CPAD em relação ao seu trabalho. Não teria como lançar um jornal, jornal físico, como tem o Mensageiro da Paz, um jornal, tudo bem, que não seja no papel couché, a menos que Deus me envie aí um recurso, um cara forte para abraçar, como o senhor disse, que teve um cara que chamou, viu, valorizou, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas não tem como lançar um jornalzinho? E jornalzinho, quando eu falo jornalzinho, não estou querendo depreciar o seu trabalho, não. Esse trabalho é muito sério. Mas fazer um jornal, Memórias da Assembleia de Deus, como tem o Mensageiro da Paz, e soltar no Brasil, para mostrar muita coisa que o Mensageiro da Paz não mostra. Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. É difícil, a gente não teve esse pensamento ainda, né? Porque é um projeto um pouquinho mais demorado para a gente realizar. Nós somos 8 Já pensou? administradores. Muita coisa. Aí teríamos que ter uma ajuda assim de alguém que pudesse, porque nenhum de nós assim é nerd nessas questões. A gente sabe fazer muito bem. Galera do TI aí que esteja ouvindo. Exatamente, na verdade é isso aí, tem que ter uma estrutura para chegar ao posto abraço. E estava assistindo o programa Somos uma Grande Família, lá na TV do pastor Jaime Soares, e aí isso tava, gostei e eu quero abraçar esse projeto. Olha que pode brotar, hein? E se brotar você? Eu Já pensou? Eu abraço. Olha o novo jornal, Memórias da Assembleia de Deus. Seria interessante, né? Caramba! Agora tem um adendo, assim, ó. Quando eles me procuram para fazer um trabalho de história, eu sempre falo da questão digital. Esse tempo eu estava na comissão do centenário da Assembleia de Deus de Santa Catarina, vai ser daqui a 8 anos, né? Então já existe essa preocupação de fazer um trabalho físico, né, mas um trabalho digital. Sim. Porque o físico é limitado. Sim. Aí que está a questão, o físico é limitado. Agora o digital você está não, alimentando. Sim. Isso. Né, e dando essa visão de pluralidade para as visões, de fotos, assim por diante. O senhor falou de Santa Catarina, eu me lembrei agora do pastor Robson de Paula. Robson de Paula. Esteve conosco, ele conhece? Isso. Não, eu vou falar, ele deve estar nos assistindo, não sei. Esteve conosco aqui e agora em setembro vai ter uma história muito bacana, tá? A esposa está fazendo medicina, se formar agora em dezembro e é possível que nós... Ele ficou um período em Itajaí, né? Itajaí. O sogro dele pastoreou Itajaí. Isso. E antes disso... Ele tem uma família também muito antiga. E antes disso, ele com o Otton, né? Que é meu amigo. Otton, olha aí. Né? Puxa vida. Um abraço pro Otton. Isso. O Otton, Robson e Otton, não, Otton e Otton. Era uma dupla que eles pararam de cantar. Eles cantaram muito por lá, ficaram alguns dias, até o Otton me falou, ficamos um dia em Joinville, nós gostamos muito, e são muito gente boa. Ele ficou lá um período lá, realmente. Teve um outro pastor, que é daqui, Samuel César Ribeiro, não sei por onde anda, mas ele ficou um tempo Não lá. me é estranho esse nome. Samuel César Ribeiro, ele também ficou um tempo lá. Samuel César Ribeiro. Bom, são 9 horas e mais 57 minutos. Vamos já partir para o final do nosso programa. Eu quero fazer, se Charles tiver alguma, Fabiana e o Macedo, o Bruno, só tem um sonho em relação. Eu achei isso lindo, hein? Memória, eu sou um jornal para o Brasil, digital também, mas físico. Porque tem pessoas, aquelas pessoas mais maduras, você sabe que não tem muita manejo, ok? De entrar num site. Então, tem gente que pega aqui, ó, e vai ler. Mas isso é outra história. Mas eu tenho um sonho, puxa vida, lá com os seus moderadores, com a sua equipe de historiadores em relação à Assembleia de Deus. Poxa, se Deus pudesse mandar esse recurso, ou nós temos um sonho de um dia isso aqui, ou isso aqui. Isso eu tenho assim. Olha, vou falar do meu sonho, né? A gente tem às vezes algumas questões de se associar um pouco mais com outras publicadoras, né? Ajudar a divulgar livros, né? Por exemplo, vou lá com o Bruno, a gente já faz isso, né? Até se alguém tiver trabalhos de história, livro de história, pode procurar a gente para divulgar, a gente divulga lá. Divulgar mais trabalhos, mas o meu sonho pessoal é o seguinte: hoje eu sou professor 40 horas no município, né? Eu ia perguntar isso para o senhor, mas uma coisa, a Prudência falou assim, não pergunta agora não. Ele perguntou, o senhor vive hoje de estar... Não vivo disso não, eu sou professor 40 horas, eu faço... Viu, ele já respondeu, tá vendo? Obrigado, Prudência. E pesquiso, é um hobby para mim, é um deleite, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, né, de realizar, mas meu sonho é assim, ó, é um dia poder me dedicar, quando me aposentar, quem sabe,
aí eu vou poder me dedicar à pesquisa, à escrita, e o meu sonho é ajudar as instituições, as igrejas a revisitarem, resgatarem mais as suas histórias. Caramba, O que eu puder fazer, eu gosto muito de ajudar. O Bruno foi uma pessoa que me procurou, eu ajudo com prazer, acadêmicos, e poder construir e revisitar as nossas histórias. Ter mais tempo para isso. Professor, eu tenho certeza que esse trabalho que o senhor vem realizando com os historiadores, sobretudo dentro da Assembleia de Deus, vai ser de grande valia. Já está sendo. A gente não pode perder a nossa história, tá? E homens, pessoas como vocês aí, com muita dedicação, que elas vêm vindo, e nós vamos tomando informação, nossos filhos, nossos netos. Que pena que já se foi, estamos partindo para o final. Só Fabiana, contar por favor. último a matéria da Assembleia de Deus São Cristóvão, que eu acho que é justamente a matéria mais visitada de vocês, né? Essa aí. Que conta essa aí, que hoje é a sede da CADB. Os senhores já visitaram lá? São Cristóvão? Ainda não. E o templo da Assembleia de Deus, que é a missão apostólica, está mais do lado de lá. Essa aí eu me lembro histórico, né? como a 10. Mais histórico. Esse é o mais histórico, né? Que é o chamado 338 que o pessoal É o 338, como a 10, quando eu era garoto, que eu ia sempre lá, pastor Jaime sempre lá, todo mundo, né? E hoje a gente vê você contar, trazer essa memória como uma outra situação, fica um negócio tão... Pode solta de novo aí, diretor de imagem, por favor. Solta aí, olha só. Essa aí é uma delas, né? Isso. Coloquei. E tem uma outra que fala descaracterização de uma igreja histórica. Essa aí? Como ela se descaracterizou, ela perdeu, né, a sua essência. A sua essência, a sua identidade, né? Existe aquela questão da identidade assembleiana, né? Isso, então, isso. É um termo muito elástico, né, hoje, mas eu vou contando alguma eu vou ficar mais ligado nesse blog, na página, no Instagram, vou ficar mais ligado. Para quem ouviu o professor Mário Sérgio falar sobre a questão de você se dedicar à pesquisa, às vezes, infelizmente, a pesquisa ela é subvalorizada, né? E assim, vou dar um exemplo para vocês fresco. Semana passada, eu passei quase que o dia todo na CPAD e consegui 2 matérias sobre história de bom sucesso. Mas demandou tempo. O senhor achou muito ou achou pouco? Pouquíssimo. Eu fiquei ali vasculhando, achei 2 matérias. Entende? Sim. Então assim, você vê que demanda tempo, demanda um investimento. Você pega ônibus, você vai para não sei o que, você tive que almoçar lá. Então é todo um trabalho que muitas das vezes a gente vai acreditando, a gente vai colocando ali, porque acaba que vai sendo uma paixão nossa. Sim. Né? E, por exemplo, eu quero muito que a gente tenha aqui algo mais, vamos dizer assim, mais denso sobre a nossa história, sobre tudo que já aconteceu, porque para que os jovens possam se espelhar. Ano passado eu tive uma experiência de um jovem falar comigo que queria fazer uma camisa com o nome de bairro, de lugares que aconteceu um avivamento. E aí eu falei assim, por que você não bota no final Bom Sucesso? Ele disse, não, mas Bom Sucesso teve avivamento? Eu disse, o que você considera um avivamento? Porque Bom Sucesso é uma igreja que tirou diversos homens do tráfico. É que ele não conhece a história de Bom Sucesso. Tem igreja em Minas, São Paulo, Nordeste. Não conhece a história. Tem número de conversão. Então assim, isso não é um avivamento? Então por quê? Porque não tem uma história. Exatamente. Por isso que o valor que nós temos que dar aos historiadores. Aí um jovem fala uma coisa dessa assim, e outros que estão vindo devem estar pensando igual a ele também, por não conhecer a história. E quando, rapaz, eu vibrei quando você mostrou aquela imagem do... Isso, foi uma das imagens que eu consegui. Acho que o Aleixo também estava. Pastor Raimundo Lino, pastor... 1972. Foi. Turma toda, o Damasceno, o taxista, o Diácono Manuel, enfim... Caramba, eu vibrei, cara, meus olhos brilharam, porque eu tinha o quê? Eu sou de 65, eu era garotinho, me lembro desse povo. E tu mostrou aquela imagem, isso traz uma alegria, um contentamento. Então, louvo a Deus por vocês, que o senhor volte outras vezes aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Bruno, à equipe aqui que tão gentilmente me recebeu, a oportunidade de falar do meu trabalho, a minha esposa que aqui está. Deixa eu fazer um agradecimento ao pastor Marcelo e a pastora Simone, né, que estão sendo nossos anfitriões. E eu não posso mandar um abraço para os administradores do Memória da Assembleia de Deus. Tá? Todos eles ali, são 9 pessoas que estão nos ajudando nesse trabalho. E todos os irmãos que estão fazendo parte. Porque somos todos, né? Somos todos um corpo. E se não tivesse essa bênção,
de Deus, a gente não chegaria lá. Agradeço a todos. Ok, num próximo programa, no retorno dele, eu vou perguntar à esposa dele como é que ia ser esposa de um historiador. Mas isso é uma outra história. Tudo que ele acha, né? Deve chegar nela. Não, amor, senta aqui, que olha o que eu achei. Porque ela tá confirmando aí. Entendeu? Porque é muita curiosidade, então acaba falando. Eu até estou lá na casa do Marcelo, eu vou falar, e tem umas fotos, porque o avô do Marcelo, o Álvaro Mota, ele construiu aquele templo da Debras, aquele antigo. Ah, é? Major Marcelino, o avô dele construiu. E aí eu consegui pegar umas fotos bem antigas, vou estar postando aí com o tempo. Depois eu mostro para vocês. Isso aí é ouro, né? Essas coisas assim. Isso aí. Poxa, mano. Vale mais do que ouro. E por que é importante o historiador? Porque o avô do Marcelo, ele construiu aquela igreja lá de Adebras, e ele era um dos possíveis candidatos a suceder o Macalão. Ele era um camarada carismático, mas ele teve um problema moral lá. Ele teve que sair, veio para o Rio de Janeiro, construir a igreja de Jardim América. E quando você vai ver a história da igreja do Brás, porque no site, né, que é acessível, você não encontra uma linha praticamente sobre ele. Então, se a gente não for atrás e não publicar e não insistir, o grande trabalho desses homens, se pecaram ou não pecaram, se ficaram no ministério ou não ficaram, fica esquecido. E não pode ficar esquecido. Não pode. E aí tem os memórias das Assembleias de Deus. Eu torço para que isso cresça. Vai crescer. Rode o Brasil, que rode o mundo. Muito obrigado, professor Mário. Deus abençoe. Espalhe Bruno. isso, né? Eu acho que a gente... É tão comum hoje ver Instagram e site de fofoca. É. E quando é da Assembleia de Deus, eu só tinha conhecimento de um, que é aquele Fuxico, né? Gente, tem para mais de 10 aqui. Tá cheio. E uns especializados só em Assembleia de Deus. Então, assim, isso vende, né? Isso dá prazer a quem tá lendo. E quanto mais dá prazer a quem tá lendo, mais vai ter historiadores buscando para botar só sujeira, porcaria. Pra quê? Já tem tanto aí. Eu vou pedir pro dono para de ficar seguindo um monte e segue uma coisa assim. Ótimo. Realmente de relevância. Dica do céu, o diretor do Fuxico Gospel, vai lá na página ou no Instagram. Não sabe nem o que é isso. Do Memórias da Assembleia de Deus e bota no teu, tá bom? Pra tu se libertar. Sai não, fora. isso não dá audiência. Dá audiência é falar De podre. repente vai que começa a dar. Pessoal, vamos embora. Muito obrigado, professor. Vou parar Muito de obrigado. falar que é advogado Fabiana, da mais cara. alguma coisa? Sim, a gente vai encerrar porque a gente quer mostrar para ele um documentário que foi feito justamente com essa reunião de dados, de informações sobre a Assembleia de Deus Bom Sucesso, com muita ajuda externa, incluindo o nosso amigo Bruno, e foi uma dedicação da nossa mídia aqui da Assembleia de Deus Bom Sucesso, que se dedicou, puxando fotos, narração, foi muito legal, e a gente colocou esse documentário, todos os nossos aniversários aqui, faz esse documentário puxando tudo que aconteceu até hoje. Então, aí a gente está colocando para o senhor, sua esposa, assistirem também, e aí a gente encerra com o nosso documentário, tá bom, gente?